Você está sintonizado na série especial sobre as senadoras e os senadores eleitos em 2010 para o mandato de 2011 a 2019. O nosso entrevistado de hoje é o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná. O senador Roberto Requião tem 69 anos e nasceu em Curitiba, no Paraná. É formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná e em Jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e em Urbanismo pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Foi deputado estadual, prefeito de Curitiba e governador do estado do Paraná por 3 vezes. Em 2010, foi eleito pela segunda vez para ocupar uma cadeira de senador pelo estado do Paraná, com 2.691.557 votos. Senador, muito obrigado por atender a TV Senado para esse convite de entrevista. Elival, é uma oportunidade que você me dá logo na chegada, né? Nessa reintegração ao Senado da República. E eu estou aqui à sua disposição. Senador, eu queria saber um pouco sobre sua carreira antes da gente começar a entrar nos temas mais definitivos de essência, de ideias. Queria saber como é que foi a história da sua vida, da família, a influência da sua família na sua carreira, principalmente do seu pai, que foi prefeito de Curitiba, era um médico, foi prefeito de Curitiba. Na verdade, Elival, eu trago a política no sangue, mas a política é popular. A minha família sempre fez política e sempre fez pela esquerda. Eu sou descendente de baianos e de sergipanos. Nós viemos para o sul do Brasil e no sul do Brasil os meus avós casaram com imigrantes italianas e alemãs. Então, eu hoje posso dizer a você que eu sou um mestiço. Eu tenho sangue de negro, tenho sangue de índio, de português, de espanhol, de italiano, seguramente de judeu também, porque eu sou Melo e Silva, Mel da Silva, Mel da Selva, é o cristão novo. Mas a influência política surge de uma forma atávica, né? O atavismo vem de atavu, né? O quarto avô. O meu bisavô, Justiniano de Melo e Silva, fundou o primeiro Partido Socialista no Brasil. No dia seguinte da proclamação da República, o Partido Operário Brasileiro. Foi um partido fundado em Curitiba, em São Paulo e no Rio de Janeiro simultaneamente. Partido que defendia a reforma agrária, a saúde pública, o ensino público, o direito arbitral. Era um partido voltado para as modificações sociais, pelas quais nós estamos esperando até hoje. O meu avô, que nasceu em Divina Pastora, filho do meu bisavô, foi também político, foi vereador em Curitiba, camarista, foi deputado estadual por muito tempo. E meu pai, médico, também fez uma carreira política breve. Ele foi vereador na cidade de Curitiba com posições populares sempre muito claras. Então, eu tenho, por formação familiar, este veso, essa tendência a uma participação modificadora da situação política e econômica do país. Isso me levou à militância desde menino, no Colégio Estadual do Paraná, na universidade e posteriormente na política do Estado, através do que eu fui eleito deputado estadual, prefeito de Curitiba, senador da República e governador por 3 vezes. E agora estou de novo aqui no Senado. Senador, assim, em termos de influência na sua carreira, na sua formação política, que político o senhor citaria a nível nacional e internacional? Bom, eu, como todos os rapazes da minha época, fui influenciado pelas leituras, né? A literatura marxista, os filósofos franceses, o Sartre com a sua visão da vida através de projetos, né, um existencialismo pela esquerda, e fui basicamente influenciado pela sensibilidade social que herdei dos meus antepassados e que adquiri também pela observação da situação política do país. Eu entrei na política para ser um instrumento de mudança. Eu acho que, se não for assim, não vale a pena. Eu me recuso a ser um corretor de pequenos favores, um provedor de pequenas emendas. Eu acho que nós estamos aqui, e principalmente agora no Senado da República, para influirmos nas grandes modificações que o país necessita, principalmente a economia, que hoje é a economia dos rentistas, dos banqueiros, das pessoas que vivem à custa do capital vadio.
Esse capital que não produz um botão, uma roupa, uma peça de uma máquina, mas que ganha sem produzir rigorosamente nada à custa do conjunto da sociedade. O capital da especulação financeira. É o meu combate. Eu poderia dizer, parafraseando o João Paulo, o nosso Papa, ele dizia que ele tinha vivido para ver o fim da burocracia comunista na Polônia, mas ele queria viver para ver o fim do capital especulativo no mundo. Sei que é um pouco difícil, mas eu lhe perguntaria, numa entrevista tão breve, que o senhor resumisse algumas alegrias e tristezas que o senhor viveu na vida política. A alegria é você poder transformar a política numa ferramenta de mudança. A minha alegria é o que eu consegui fazer pela educação no Paraná, a defesa do porto público, o que consegui fazer pelas classes populares, reduzindo impostos das pequenas empresas, reduzindo impostos, aumentando salários, o que consegui fazer com a agricultura familiar, são coisas extraordinariamente positivas. E a tristeza é ver que nós temos todo um sistema trabalhando contra qualquer política popular. Para você ter ideia, eu utilizei o espaço da televisão pública do Paraná, muitas vezes, para denunciar roubos incríveis que o Estado tinha sofrido no período que me antecedeu. As minhas denúncias até hoje não foram julgadas, mas eu já fui condenado por crime contra a honra em quase todas elas, porque os juízes dizem o seguinte: não pode chamar de ladrão um ladrão que ainda não foi condenado em instância final. E me condenam ao mesmo tempo que os processos contra os ladrões são procrastinados. Essa é a minha tristeza, é ver toda essa superestrutura jurídica do Brasil, o Poder Judiciário colaborando para o silêncio a respeito dos crimes efetuados contra o interesse público e o próprio erário. Queria que o senhor também fizesse um resumo para a gente das suas realizações. O que é que o senhor considera como maiores realizações quando o senhor foi prefeito de Curitiba e nos 3 períodos que o senhor foi governador do estado do Paraná? Bom, eu acho que a realização maior é um governo feito em favor da população, principalmente da população mais pobre. Na prefeitura eu descentralizei a administração, criei regionais em cima das microbacias, tratei de prover a população mais pobre com mercadões populares, criei uma tarifa única para o sistema de transporte coletivo, combati o monopólio das empresas com algum sucesso, com apoio do falecido Geraldo Ataliba e do Celso Bandeira de Mello, 2 dos grandes advogados do país, eu decretei a nulidade de todos os contratos, transformei tudo aquilo em permissão, de uma forma flexível para que o Estado pudesse intervir com proficiência, com efetividade. Criei uma frota pública e combinei uma frota pública com a administração privada do sistema. No governo do Estado, eu destaco o que consegui, junto com os nossos professores, fazer pela educação. Em cada sala de aula do Paraná hoje tem uma televisão, um pendrive, que é um recurso audiovisual para apoiar o professor nas suas aulas. Todas as nossas escolas estaduais têm um laboratório de informática, ligado com um portal, onde o professor, acessando, pode ter material para dar uma aula e para formatar a sua própria aula. Por exemplo, Val, se você, professor, quisesse dar uma aula hoje no Paraná sobre o Estado Novo, você acessa no portal da educação discursos do Getúlio Vargas. Você acessa a opinião dos historiadores, dos economistas sobre o período Vargas. Você monta a sua aula. Uma parte presencial, em que você mesmo fala, outra parte utilizando a televisão e o pendrive. Porque você copiou do portal, através do pendrive, tudo o que você quis a respeito da matéria que você vai ministrar naquele momento. Depois de dada a sua aula, esse material vai para a Secretaria de Educação, onde uma comissão especial analisa o que você fez. E se for avaliado de uma forma positiva, ele passa a fazer parte da bibliografia disponível para qualquer outro professor, no Paraná e no Brasil inteiro, porque a nossa televisão é aberta. E estados, se não me engano, como Santa Catarina e alguns estados do Nordeste já trabalham junto com o estado do Paraná. Nós criamos o livro público no Paraná,
Todas as matérias têm um livro gratuito e público organizado pelos nossos professores, da nossa rede pública estadual e das universidades federais. Todas as matérias. Então, nós temos laboratórios de informática em todas as escolas, televisores com pendrive em todas as salas de aula, nós temos o livro público e criamos o PDE, que é um sistema de formação continuada dos professores. O professor sai da sala de aula por um ano e ingressa num curso formatado especialmente para ele, para a matéria que leciona, pelas nossas universidades públicas, estaduais e federal. Fica um ano frequentando a sala de aula. E no segundo ano, 25% do seu tempo dá continuidade a esta formação. E ele trabalha também junto com um grupo de outros professores para os quais repassa o conhecimento. É a formação continuada. Conseguir, paralelamente a isso, se não o melhor, um dos melhores salários de professor do país. Investir pesadamente em escolas e conseguir, se fala no que me deu alegria, depois de 30, 40 anos de atrito entre o magistério e os sucessivos governos, eu consegui sair do governo com apoio praticamente integral, absoluto do nosso magistério, que entendeu a intenção do governo e participou junto dessa mudança enorme que fizemos no ensino público do Paraná. Saímos do fundo do poço. E hoje o Paraná, pelo menos até eu sair do governo, tinha o melhor ensino público do Brasil, primeiro lugar no país. Mais sobre a questão social do Paraná e do Brasil no próximo bloco. Não saia daí. Estamos de volta com a entrevista com o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná. Senador, eu queria que o senhor fizesse um pouco de um diagnóstico social do seu estado, quando o senhor assumiu o governo, e também fizesse uma transposição dessa situação para a situação do Brasil, principalmente nos quesitos de habitação, segurança pública e emprego. Quando eu assumi, Val, o governo do Paraná, eu assumi a herança de um governo privatista, que na época do Fernando Henrique queria ser o exemplo da privataria no Brasil. Eu já assumi sem um Banco do Estado do Paraná, que tinha sido dado de presente para o Banco Itaú. Um verdadeiro escândalo. A nossa companhia de energia elétrica só não foi privatizada porque ela estava no leilão da Bolsa de Nova York no dia em que o Bin Laden detonou o World Trade Center. A Bolsa parou, ela não foi privatizada por isso. Porto de Paranaguá sucateado em vias de privatização também. E a nossa companhia de águas, a Sanepar, com uma parte do seu capital presenteado a um grupo privado ligado ao Daniel Dantas e também com o domínio através de um acordo de acionistas entregue ao setor privado. Foi uma briga colocar o estado do Paraná novamente em ordem. Passamos um início de governo terrível, mas tomamos algumas medidas que eu trago hoje para o Congresso Nacional, para o Senado da República. A nível do Estado, dentro das nossas possibilidades, nós fizemos uma revolução econômica. Por exemplo, as pequenas empresas deixaram de pagar ICMS. Eu isentei microempresa, na verdade. E as pequenas empresas foram reduzidas para um imposto de cerca de 2%. Eu reduzi o imposto de 100 mil itens, de 28% e 18% para 12%. Do que a gente chama de bens de consumo salário, aquilo que o salário do povo realmente compra. Eu criei uma tarifa social de água para as pessoas mais pobres. A agricultura recebeu um programa que chama-se Irrigação da Madrugada. A nossa companhia de energia elétrica opera dia e noite. À noite não tem consumo. Então, essa energia se dispersa, ela desaparece, ela se extingue por não usada, ela não se acumula. E eu criei um programa de irrigação noturna com preços baixíssimos, que revolucionou a produção da agricultura do Paraná. Criei um programa de venda de tratores a preços baixíssimos. Fiz uma licitação nacional e os nossos tratores, pasmem os ouvintes da TV Senado,
custavam de 30% a 40% menos do que os tratores comercializados pelo programa do governo federal. Foram 7 mil tratores, mais ou menos, distribuídos com juros baixíssimos e equivalência em milho para escapar do processo inflacionário. Eu deixei de citar no primeiro bloco, Val, a última medida que tomamos em relação à educação. Todos os programas que eu citei não teriam efetividade sem recurso. Então, eu promovi uma mudança constitucional no Paraná, destinando 30% da receita do Estado para a educação. Isso viabilizou a revolução, o livro público, os televisores nas escolas, o financiamento do projeto de formação continuada dos professores, a melhoria salarial, porque sem recursos também não adianta a gente estar falando em mudança. Agora, dando ainda continuidade a esse processo do Estado, nós queremos um fundo de aval para os pequenos agricultores. E nós mexemos no limite das nossas possibilidades com a base da economia. E foi realmente um sucesso. Quando o governo federal inventou o empréstimo consignado, que é um verdadeiro roubo, né, porque não há risco nenhum e tem juros enormes, eu tabelei o juro para evitar que os bancos avançassem em cima do funcionalismo. E isso também foi muito interessante para a nossa economia. Quando eu falo em pequena e microempresa, nós tínhamos cerca de 220 mil empresas no Paraná. Eu coloquei nesse programa de 2% ou 0%, cerca de 190 mil empresas. O pessoal dizia, vai quebrar o Estado. Ao invés de quebrar, aumentou a arrecadação. Porque a pequena empresa, sem a pressão do fiscal corrupto, sem a pressão do Estado fiscalista e cobrador, se desenvolve. E capitalizada, ela gasta no mercado formal. E nós jogamos para cima a nossa economia. No último ano, segundo o IBGE, o nosso Paraná foi o estado que mais cresceu industrialmente. Agora, você pergunta das minhas alegrias. A alegria foi governar o estado. Tristeza é ver o que aconteceu depois da eleição. Tudo isso está sendo revertido. Ganhou a eleição um grupo vinculado ao empresariado, entre comilhas. E a gente vê só as negociatas caminharem. Eu, quando assumi, decretei a nulidade de 450 milhões de contratos de informática. Para você ter ideia, havia um contrato com a Secretaria de Saúde, uma tal de ICI, vinculada ao grupo que mandava na Prefeitura de Curitiba, para processar os dados da internet ao custo de 750 mil reais por mês. A nossa Celepar, a nossa empresa, assumiu esse processo com lucro, cobrando 50 mil reais. Havia um contrato do Departamento de Trânsito com uma empresa carioca, uma tal de Montreal, de 145 milhões de reais. Eu rompi o contrato e substituí esse contrato por 5 funcionários da Celepar, ao custo de 5 mil reais cada um. Então era um desmando absoluto e total, só voltado aos negócios, às empresas privadas que agiam em determinados mercados. Acabei com isso tudo. E isso tudo voltou agora ao estado do Paraná. A alegria foi o que pude fazer, a tristeza é ver todo esse trabalho de 7 anos e 3 meses praticamente liquidado no início de governo. Senador, questão da infraestrutura. O Brasil sempre se fala na questão do custo do Brasil, que ele prejudica quem quer trabalhar, quem quer produzir, prejudica o exportador. E há sempre na questão do custo do Brasil, há um lado de burocracia, há o lado da tributação e há também a questão da infraestrutura. A infraestrutura deficiente, questão de portos, que os portos não são modernos, que há a questão de estradas também ruim. Como é que o senhor achou essa questão da infraestrutura no Paraná? Achei destruída. Mas eu consegui recuperar as estradas do estado de uma forma absoluta, sem pedágio. Eu sou absolutamente contra essa história de pedágio. Pedágio é interessante só para o concessionário de pedágio, para ninguém mais. O estado tem que manter, ele cobra imposto, o imposto sobre veículos, ele tem a contribuição sobre petróleo, né? E não tem por que privatizar estradas. E eu peguei o porto de Paranaguá liquidado e transformei no melhor porto do Brasil. Agora, sobre o porto. Presta atenção, Val, porque o que eu vou revelar aqui é muito importante. Eu assumi, o porto era deficitário, hoje o porto tem cerca de 600 milhões em caixa. E fiz uma revolução no porto. E tentei de início comprar uma draga.
Uma dragagem no porto custa uma verdadeira fortuna. Na época tinha uma tal de draga Bandeirante que cobrava $750 mil por mês. Não existe no Brasil contrato em dólar, não é legal. E ela trabalhava cada mês 2 ou 3 dias e depois se dirigia a outros portos brasileiros. Eu liquidei esse assunto e comecei uma tentativa de comprar uma draga nova. Me apareceu lá o representante da ANTAQ, da agência reguladora, especialmente para dizer que eu não podia comprar uma draga, que os portos, por uma medida do ministro dos Transportes, estavam proibidos de operar a sua própria draga, forçando a contratação das dragas privadas. Conversei muito com o Lula sobre isso e o Lula tomou uma medida. Abriu a contratação de dragas ao mercado internacional, porque ela estava restrita única e exclusivamente ao mercado nacional oligopolizado, monopolizado. Mas também não deu certo isso. Por quê? Porque as empresas internacionais entraram e compraram as nacionais e o monopólio se estabeleceu da mesma forma. Uma dragagem de 3 meses em Paranaguá está orçada em R$165 milhões. Veja bem, uma draga nova de grande porte custa 40, 44 milhões de reais. E a guerra para evitar que o Porto de Paranaguá comprasse uma draga foi terrível. Pessoas me ligavam se identificando no telefone, eu sou o ministro disso, ministro daquilo, ministro do tribunal, por favor, não acabe com o contrato da Bandeirante. Eu acabei determinando a compra de uma draga que custou aí perto de 44 milhões de reais. Veio tudo em cima do Estado do Paraná, acusações de corrupção. Imagina se pode haver corrupção quando você compra uma draga por 44 milhões e ela cobra por 3 meses de operação 165 milhões. E esta draga trabalharia intensamente no Porto de Paranaguá num primeiro momento. Depois ela estaria desocupada boa parte do ano para trabalhar no litoral de Santa Catarina e nos portos do Rio Grande do Sul. Guerra total. Eu saí e imediatamente o novo governo contratou uma dragagem do cais. A última dragagem emergencial que fizemos, do Canal da Galheta, chamado Canal da Galheta, custou R$ 7,50 o metro cúbico. O novo governo contratou por R$ 22,00 a remoção do metro cúbico de areia e ninguém fala nisso. Existe uma verdadeira guerra contra a aquisição de dragas por empresas ligadas aos portos públicos do Brasil. É uma briga feia e eu vou enfrentar isso a partir do Congresso Nacional. A reforma econômica. No próximo bloco, não saia daí. Você está sintonizado na série especial sobre os senadores e senadoras eleitos em 2010. Nosso entrevistado de hoje é o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná. Senador, queria entrar um pouquinho na questão da reforma econômica. O senhor entrou já no Senado, começou essa nova fase sua, dessa trajetória no Senado, pregando uma reforma econômica e dizendo que ela é fundamental e muito mais importante até do que a reforma política. Eu queria que o senhor explicasse um pouco isso. Eu acho que nós podemos fazer alguma coisa na reforma política. Mas eu vejo esse ênfase muito grande na reforma política como um divertimento, do italiano divertere, desviar do que importa. O grande problema do país é a reforma econômica. Afinal, Val, o que nós somos? Nós somos uma nação ou um mercado? A nação é montada ao longo do tempo com o suor e o sangue de um povo. A nação tem história. A nação tem o processo cultural, a cultura que a nível da cidade se transforma no processo civilizatório, né? De civilização, civis, a cultura a nível da cidade. A nação tem compromisso com as pessoas. O mercado não. O mercado tem compromisso com o lucro, com a ganância. A ganância é o motor do desenvolvimento no mundo. E essa supremacia do mercado quebrou os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos passou anos, décadas, sem aumentar o salário dos seus trabalhadores, apostando na lucratividade das ações das empresas na Bolsa de Nova York. Criou os bônus para os gestores das grandes empresas que ganhavam fortunas quando conseguiam valorizar as suas ações. Deixou de investir os Estados Unidos em tecnologia, em avanço tecnológico,
deixou o planejamento de lado e foi derrotado, inclusive, na indústria automobilística pelo Japão, pela Toyota. O que aconteceu? Em determinado momento, o mercado interno americano se estiolou, porque o salário estava congelado. Ah, sim. Daí os financistas inventaram um empréstimo de juro alto e longo prazo, o subprime, e passaram a financiar o movimento interno da economia com este tipo de financiamento que acabou também nos derivativos. Chegou a ter juros de 15% ao ano numa economia que praticamente não tinha juros e o mundo inteiro se comprometeu com isso. Como na crise de 27 e 29, no famoso craque da economia americana, que começou com a explosão dos créditos imobiliários na Flórida, que passaram a não ser mais honrados, eles cresceram tanto e num determinado momento as pessoas percebiam que o financiamento que lhes tinha sido dado para comprar um determinado terreno não valia mais nada, porque o terreno valia muito menos que o financiamento. Nesse sistema de viabilização da economia interna, com empréstimos, com subprime, os americanos compraram casas. Se tinha uma casa de 50 mil dólares, refinanciava a tua casa por 100 mil dólares, mais adiante por 150 mil. Depois da casa veio o financiamento do automóvel, juro alto e prazos larguíssimos. Depois veio o financiamento do ensino público, que nos Estados Unidos no terceiro grau é privado, embora seja público no básico, até o momento em que os trabalhadores americanos, em que o americano comum não conseguiu pagar mais esses empréstimos, porque o financiamento era grande demais. Não havia muita preocupação com a possibilidade de pagar ou não, eles estavam rolando a economia. E a economia americana caiu como um castelo de cartas. É a supervalorização da ganância. O que queremos nós para o Brasil? Queremos ser uma nação ou um mercado? Nos próprios Estados Unidos, no início da sua história, na independência, esse dilema foi colocado. George Washington se debatia com a posição inglesa dos Smithianos, os discípulos do Adam Smith, que era um funcionário da Companhia das Índias, inglesa, que tinha o monopólio do comércio no mundo. E ele propunha aos Estados Unidos ser um fornecedor de mão de obra barata e de matéria-prima. Ora, George Washington não se conformava com isso e colocou na Secretaria do Tesouro, ou no Ministério da Fazenda, eu não sei bem que termo se dava na época da independência a esse cargo, hoje a nível de ministério. Alexander Hamilton era um oficial, economista, um guerreiro pela independência, que manda logo para o Congresso americano o Tratado das Manufaturas, que propunha o quê? Que os Estados Unidos passassem a promover a inovação tecnológica, o processamento e o crescimento industrial dentro do próprio país. Queria um valor agregado. Que não se subordinasse às exigências da Inglaterra. Inovação tecnológica, financiamento fácil para investimentos e a industrialização do país. Ele foi secundado por Friedrich List, por Henry Clay e Henry Carey, que são os autores da nova economia americana. E os Estados Unidos, numa visão nacional, se transformou numa nação. As distorções são mais recentes, quando voltou a história da prevalência do capital financeiro. No caso do Brasil, quais seriam os pilares dessa reforma? No caso do Brasil, é o entendimento de que nós somos uma nação, acabar com a submissão. É mais ou menos a mesma coisa do que ocorreu com os Estados Unidos. Juro baixo, imposto baixo, controle do dólar, que está desnacionalizando a nossa economia e contendo a possibilidade de um crescimento industrial. Investimento em infraestrutura. Eu vi uma entrevista sua com o Dornelles outro dia, em que ele foi muito lúcido e muito claro. Ele e outros economistas mais à esquerda dele. O problema básico do Brasil hoje, e em decorrência à existência dessa inflação de 6%, é exatamente a falta de investimento em infraestrutura no setor privado e no setor público. Como o país não tem uma capacidade de produção, qualquer pequeno aumento da demanda provoca um processo inflacionário. E daí nós começamos, com o dólar depreciado, a comprar tudo lá fora. Então nós temos um crescimento do comércio externo através das commodities, principalmente puxado pela China, mas ao mesmo tempo o crescimento industrial não se dá. Não existe inovação, não existe financiamento. O Lula enfrentou a crise
com a supressão inicial do compulsório, para que os bancos irrigassem a nossa economia e dessem o oxigênio de uma economia capitalista, que é o financiamento. Não, eles compraram letras do Tesouro. Eles se suportaram no Acordo de Basileia, cuidando da sua própria liquidez e não se preocupando com o país onde se inserem. Mas a existência da Caixa Econômica, do BNDES, do Banco do Brasil, possibilitou ao Lula irrigar a economia de certa forma. Mas hoje eu vejo um veso conservador no início da política da nossa presidenta Dilma, querida amiga e presidenta Dilma. Por que permitir o aumento de juros que influi pesadamente na dívida pública? Por que conter o salário mínimo, quando na verdade conseguiríamos a mesma coisa, segurando a depreciação do dólar e aumentando o depósito compulsório dos bancos para enxugar o mercado? Você aumenta, Val, o depósito compulsório, você não amplifica a dívida pública e você enxuga a economia. E segurando, de certa forma, também a velocidade do tal empréstimo consignado, que tem um juro bárbaro e que não tem um volume que comprometesse ainda a nossa economia, mas tem uma velocidade de crescimento que está, sem sombra de dúvida, comprometendo a economia. E nós estamos comprando produtos chineses, americanos e japoneses, ao mesmo tempo em que a nossa indústria, eu não diria que ela está diminuindo, ela não está crescendo na velocidade do crescimento das commodities, que podem se constituir num ciclo, como foi o ciclo do mate, da madeira, do ouro, do café no Brasil, e de uma hora para outra nos deixar numa situação muito ruim. Então eu vejo um erro na condução da política econômica. A impressão que eu tenho é que continuam mandando no Brasil os rentistas, os donos do capital vadio, que não produz nada e que vive de juros absurdos no cassino das bolsas, parasitando o conjunto da economia produtiva. É uma guerra na qual eu perfilo na defesa do salário, da queda de juros e do capital produtivo, em contraposição ao capital vadio. E essas são as suas bandeiras para esse próximo período aqui no Senado? São as minhas bandeiras. Eu esperava que o governo imediatamente reduzisse a carga de impostos sobre a folha, reduzisse os impostos e contivesse o excesso de liquidez, aumentando o depósito compulsório e não aumentando o juro para a alegria dos rentistas. Senador, muito obrigado pela sua entrevista. Um abraço, Val. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. E até o nosso próximo programa da série especial sobre os senadores e senadoras eleitos em 2010 para o mandato entre 2011 e 2019. Até lá.